Quando eu era criança, costumava passar as férias escolares na casa dos meus avós, no interior. Era uma cidadezinha aparentemente pacata, mas a sua fachada bucólica escondia uma vasta gama de acontecimentos macabros. Um dos mais pitorescos deles era a visita de Alzira. Alzira era tida por todos da região como bruxa. Não havia ninguém na cidade que não tivesse sua própria história sinistra a envolvendo. Algumas mais suspeitosamente fantasiosas do que as outras. Mas enfim, todos morriam de medo dela. Não vivia na cidade, ninguém sabia onde ela morava. Mas volta e meia aparecia, ficando alguns poucos dias, com sorte, ou semanas. Ela não tinha uma residência onde ficar. Simplesmente escolhia uma casa de forma aparentemente aleatória e se convidava a ficar. Os moradores da casa escolhida, com medo de represálias, não se atreviam a objetar. Sempre que Alzira estava na cidade, coisas bizarras aconteciam. Eu já havia visto Alzira 2 vezes. Era uma senhora corpulenta, estava sempre com um cachimbo na boca e usando um surrado chapéu de palha. Era sexta-feira e nas sextas eu ficava sozinho. Minha avó ia ajudar meu avô no bar e voltava por volta das 10h30 da noite. Normalmente, minha tia ficava tomando conta de mim, mas ela estava fazendo faculdade e agora morava na capital. Estava jogando videogame quando a campainha tocou. Achei que fosse algum vizinho. Quando abri a porta, não era um vizinho. Era a bruxa. Preciso de um lugar para ficar, garoto, ela disse, e já foi me empurrando e tentando entrar. Cheirava a suor e leite azedo. Não me movi. Sinto muito, senhora, mas meus avós não estão em casa, respondi, tentando ser o mais educado e cordial possível. E eu com isso? Meu caminho foi longo e meus pés estão cansados, retrucou, e fez sinal com as mãos para que eu saísse do caminho. A casa não é minha, senhora, é deles. Não posso deixar nenhum estranho entrar. Eu falei e me mantive firme. Seu rosto, que antes já não era nada amigável, agora transbordava ódio. Os olhos chamejavam. Mordi o cachimbo com tanta força que parecia que ia quebrar a qualquer momento. Muito bem, garoto. Não vou ficar nessa casa. Mas não se engane. Você vai ter convidados essa noite, disse enigmática. Virou as costas e voltou para a rua, caminhando pesadamente. Antes de sumir atrás da cerca do vizinho, lançou-me uma última e sinistra olhadela. Fiz meu melhor para manter a compostura, mas meus joelhos pareciam gelatinas. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Em minha mente, eu já me imaginava contando aquela história para os meus colegas quando as aulas voltassem. Isso, uma bruxa. E eu enfrentei ela, botei para correr, ri e dei uma bela golada na água. Pelo fundo do copo, vi olhos me observando, através da janela da cozinha. O susto fez com que eu largasse o copo. Após uma queda não muito inspirada, ele se espatifou no chão. Os brilhantes olhos se moveram, e pude ver que se tratava de Cipriano, um gato preto que vagava pela cidade. Ninguém sabia a quem ele pertencia, isso é, se é que pertencia a alguma pessoa. Ele só ficou ali, me olhando. E então foi embora. Quase se mijou por causa de um gato. Aposto que essa parte você não vai contar para seus colegas, a voz em minha cabeça disse. Ouvi a campainha tocar e fui como um foguete em direção à porta. Finalmente meus avós voltaram. Celebrava em minha mente, mas conforme me aproximava mais e mais,
Fui sentindo um arrepio na nuca. Eles têm a chave. Por que tocariam a campainha? Disse uma vozinha na minha cabeça. Reunindo toda a minha coragem, girei a maçaneta e abri a porta. Havia 2 crianças, um menino e uma menina, ambos aparentando ser mais jovens do que eu. Estavam de costas. Oi, falei. Os 2 se viraram. Os olhos do garoto eram inteiramente negros. Já a menina não tinha os olhos. Meu coração saltava em meu peito. Queria fechar a porta e correr para debaixo das cobertas, mas estava paralisado. Oi, disse a garota. Viemos para brincar com você. Acho que ele não vai gostar da nossa brincadeira, o menino disse, e abriu um sorriso perverso. Não quero brincar, foi tudo o que eu consegui dizer. Devia ter pensado nisso antes, ele disse. Seu sorriso agora mostrava os dentes. Eram pontiagudos. Pareciam cacos de vidro. Ele esticou o braço, pálido e doentio, na minha direção. Isso fez com que eu despertasse do estupor e me joguei para trás. Ainda caído, fechei a porta com os pés. Em minha mente, podia ouvir as risadas de Alzira. Vão embora, disse. Minha intenção era que fosse uma ordem destemida, mas acabou saindo como uma súplica anêmica. Não vou deixar vocês entrarem. Não precisa, ouvi a menina dizer. Sua voz era fria e triste. Ele já entrou. Não deixe ele te pegar. Meu coração galopava em meu peito. Sentia que a qualquer momento ele ia sair pela minha garganta. E alçar voo, corri até a porta da cozinha e lá estava ela, escancarada. Fechei, tranquei e passei o trinco. Ouvi um ruído e me virei instintivamente. Ali estava o garoto. Algo brilhava em sua mão. Uma faca. Pique-esconde, ele falou. Corre. Quando corri até a cozinha, um pé do meu chinelo acabou saindo. Quando fui correr do garoto, pisei nos cacos do copo quebrado no chão. Mesmo assim, voei escada acima e me tranquei no quarto dos meus avós. Havia um closet no quarto. Entrei e fechei a porta. Apaguei a luz. Ouvi passos na escada. A porta do quarto se abriu. Meu coração batia tão rápido e forte que chegava a incomodar. Meu ouvido zumbia. Os passos vieram até a porta do closet. Olhei em volta, procurando algo que pudesse usar para me defender. Achei uma raquete de tênis. A porta do closet se abriu. Mas não era o garoto. Era meu avô. Pena que só percebi isso depois que acertei uma raquetada com toda a força no pé dele. Quando minha avó chegou no quarto, me encontrou ainda dentro do closet, com o pé ensanguentado e agarrado à raquete, e meu avô pulando num pé só e gritando palavrões. Quando as coisas se acalmaram, expliquei tudo o que tinha acontecido. Meu avô queria ir tirar satisfações com Alzira, mas minha avó fez com que ele desistisse da ideia. Enquanto fazia um curativo no pé, ela contou que o freezer do bar havia parado de funcionar. Daí eles tiveram que levar as coisas para a casa de amigos do meu avô, ou estragariam. Disse que havia encontrado com a vizinha, Dona Gene, e pedido a ela que visse se estava tudo bem comigo e avisasse que chegariam mais tarde. No dia seguinte, Dona Gene disse que tinha ficado em casa a noite toda e que não tinha encontrado minha avó. Meu avô tinha um álbum de recortes no armário. Sempre que alguma coisa bizarra acontecia na cidade, ele recortava a notícia e colava nele. Muitos anos depois, eu estava folheando esse álbum e uma notícia me chamou a atenção. Uma garota havia sido encontrada morta no cemitério. Quando foi achada, estava sem olhos, provavelmente comidos por aves de rapina. Era a garota que eu vi aquela noite.
Revirei mais algumas folhas e achei uma outra notícia. Um garoto que havia se afogado num rio da região. Esse garoto, que era conhecido por torturar animais, ele entrou no rio para fugir de um cão negro que o perseguia e acabou se afogando.